Olá, psicólogo! Tudo bem com você? Aqui quem fala é Patrícia Grilli, do Psicologia Empreendedora, e eu vim aqui de novo apresentar para você alguns pontos muito importantes para continuar aquele nosso passo de coisas importantes para você fazer antes de começar a divulgar o seu trabalho como psicólogo. Quando a gente vai fazer a nossa divulgação, a gente acha que existem alguns pontos que precisam estar prontos. A gente imagina que a gente tem que ter um cartão de visita, que a gente tem que ter o nosso número de CRP e pronto. Isso já é suficiente para você sair divulgando o seu nome e lotando o seu consultório. Isso é mentira? Não, não é mentira. Mas talvez isso fosse mais verdade em outros tempos. Num passado em que não existiam tantos psicólogos, em que não existiam tantos cursos de psicologia e que de fato, se você se formasse psicólogo, isso já seria diferenciação suficiente para você pegar os seus cartões, ficar conhecido na sua cidade e começar a trabalhar, muitas vezes sendo o único psicólogo que tinha na região. Em alguns lugares do Brasil, até hoje isso acontece dessa maneira. Porém, se você está assistindo o nosso canal, tem acesso à internet e consegue estar assistindo no seu celular, provavelmente você está numa cidade com acesso a 4G e essa é a realidade da grande maioria das pessoas que são psicólogos hoje. 70% da categoria está nas grandes capitais. E isso é um dado muito relevante quando a gente pensa na maneira que a gente vai divulgar o nosso trabalho e principalmente na preparação estratégica que a gente precisa ter antes de tudo começar. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você assistiu o nosso último vídeo, mas tem toda uma preparação e muita pesquisa envolvida antes de você colocar o seu nome na praça. E é um pouco sobre isso que eu quero me aprofundar nesse vídeo de hoje, para apresentar para vocês uma solução que a gente desenvolveu prontinha para você começar esse seu trajeto. A primeira coisa que geralmente os psicólogos têm dúvida quando saem da faculdade, são recém-formados ou quando estão fazendo um processo de transição de carreira, é a seguinte questão: como eu vou me posicionar enquanto um profissional autônomo? Ou em que local eu vou abrir a minha clínica de psicologia, se é esse o seu desejo? Ou então, como que eu vou fazer para organizar toda a papelada para abrir a minha consultoria particular? Já que agora eu não quero mais ser um profissional funcionário de outras empresas. Bom, eu não sei qual é a sua situação nesse momento, mas se você for um recém-formado, bem provavelmente você está bem perdido, super atribulado, com TCC para entregar, relatório de estágio final para fazer, talvez aí um estágio por fora que você faça, que também está te exigindo um monte de coisa. E nesse turbilhão de coisas você ainda tem que lembrar: eu estou fazendo tudo isso por quê? Porque eu vou me tornar um profissional da psicologia daqui a pouco. E para eu me tornar esse profissional, eu tenho que entender que se eu quiser fazer isso de forma autônoma, sendo um empreendedor, eu preciso desenvolver o que a gente chama de proposta de valor. Tem vários vídeos nesse canal falando sobre esse assunto, esse não é o primeiro. Se você não assistiu, eu convido que você digite essa palavrinha proposta de valor aí no nosso buscador para ver mais conteúdo sobre isso. Bom, mas para começar a nossa conversa, é muito importante você entender então que para você se divulgar, você tem que saber qual é o seu diferencial. O que faz com que você seja diferente desses outros 300 mil psicólogos cadastrados aí no CRP? Você sabia que era esse número? Então a gente tem que ficar esperto. Como que você vai conseguir achar o seu lugar, a sua linguagem, a sua comunicação e, dessa forma, atingir as pessoas que você realmente quer ajudar com o seu trabalho? Isso mesmo. Não é todo psicólogo que gosta, ou que tem afinidade, ou que tem treinamento, ou que tem aptidão para trabalhar qualquer demanda. Esse é um pensamento muito comum nos psicólogos mais antigos que eu já conversei, geralmente profissionais que têm 40 anos de profissão ou até mais. Eles acreditam que eles têm que estar prontos para atender qualquer situação, quase de forma obrigatória. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a ciência avança a passos galopantes. O que isso significa? Essa galera de 40 anos atrás
talvez não tivesse o volume de estudos sobre determinada área que a gente tem hoje em dia. Isso significa que eles podiam se dar ao luxo de atender qualquer coisa que vinha, muitas vezes porque só tinham eles naquele local, ou se eles não atendessem, aquela pessoa realmente ia ficar sem atendimento. Mas nos dias de hoje, em que a realidade é completamente diferente e existe às vezes um inchaço de profissionais da psicologia no mesmo bairro, a gente começa a ter que pensar diferente. A gente tem que entender que nós agora precisamos conseguir o nosso espaço de diferenciação. Isso pode ser feito de várias formas, e aí é um pouco disso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente pode encontrar a nossa diferenciação pensando no nosso autoconhecimento, descobrindo características pessoais e maneiras de funcionar, de falar, de ser, que são muito diferentes e peculiares no universo da psicologia. Você talvez já deve ter ouvido falar que todo psicólogo é analítico, sério, calmo, observador, com uma ótima escuta, e essas características de fato são observadas em grande número dos profissionais da psicologia. Mas será que você é assim? Ou você é um psicólogo engraçado, divertido, com pensamento rápido, com a voz mais dominante? Será que exatamente essas características pessoais que você tem não trariam para você uma diferenciação suficiente? Muitas vezes que não tem nada a ver com formação, é apenas a sua maneira de pensar e de ser? Uma outra característica que pode diferenciar você é o seu passado profissional. Isso mesmo. Às vezes, psicologia foi sua primeira formação, mas às vezes não. Às vezes você tem um passado em outras áreas, como enfermeiro, como administrador, como vendedor, como qualquer coisa. E isso vai trazer um diferencial muito grande para você hoje como profissional da psicologia. Um terceiro ponto que poderia ser um diferencial para você, muito simples, muito óbvio, e que talvez você nunca pensou por achar que isso é tão natural, é a cidade que você mora. Isso mesmo. Você já parou para pensar se a sua cidade tem algum centro voltado ao atendimento das pessoas da própria cidade? Eu sei que pode parecer loucura, mas tem muito lugar no Brasil que não tem um centro de psicologia. É isso mesmo, eu sei porque eu converso com psicólogos do Brasil todo e às vezes eles têm que ser atendidos ou buscar trabalho em cidades vizinhas, porque na cidade que eles estão não tem nada. Então, vale a pena observar que às vezes uma forma de você se diferenciar é você resolver trabalhar num lugar ou oferecer serviços de forma no sentido de home care ou coisas nesse sentido, em lugares que não tem nenhum psicólogo, tá? Bom, trouxe aqui para vocês 3 formas de vocês pensarem a diferenciação de vocês. E vocês perceberam como isso tem a ver com autoconhecimento? Mas não só conhecimento de si mesmo e das suas características, mas tem a ver também com o conhecimento do universo que você está vivendo. Você ser capaz de olhar à sua volta e perceber as demandas desse mundo. Quando a gente está vivendo em sociedade, nunca vai ser só do jeito que a gente enxerga. A gente tem que verificar se isso que a gente está vendo faz sentido no mundo lá fora. Ou seja, será que faz sentido você fazer determinada escolha na psicologia na região que você mora? Será que você vai ter esse respaldo para continuar esse trabalho nesse local? Ou você teria que mudar de cidade, mudar de estado, até de país, para poder se tornar um profissional referência naquilo que você decidiu estudar? E esse ponto de decisão é outra dúvida muito grande se você é recém-formado. E além disso tudo, será que você, profissional da psicologia, já parou para pensar em alguns pontos básicos de reflexão e de tomada de decisão da sua própria carreira? Ou seja, para além de você entender o seu diferencial, será que você conseguiria responder perguntas básicas sobre você mesmo, sobre a sua profissão e sobre o que você vai oferecer para as pessoas? Vamos pensar aqui comigo. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você aí do outro lado reflita se você se sente preparado para isso. Primeira pergunta: será que você tem clareza do que você vai oferecer para as pessoas como um trabalho? Lembrando desse universo todo múltiplo que a gente vive hoje, será que ser só um psicólogo generalista vai dar conta do recado? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você acha a respeito? Segunda pergunta: para quem você vai oferecer o seu serviço? Você vai fazer isso
para as pessoas da sua cidade em geral, ou você tem um grupo que você acha mais interessante oferecer esse trabalho, como mulheres negras da periferia? Ou você acha que seria mais interessante você oferecer o seu trabalho para uma empresa ou para um grupo religioso? Não sei. Você já pensou sobre isso? Se sim, me conta aqui embaixo. E tem uma pergunta que para mim ela é essencial e muitos psicólogos não conseguem dizer e ficam chutando quando a gente faz as entrevistas, que é o seguinte: por que você é psicólogo? O que o motiva? O que faz com que você acorde todos os dias para ser um profissional autônomo? Se esse seu propósito pessoal não tiver muito claro, muito definido, você vai ter algumas dificuldades na hora de criar a sua linguagem, a sua comunicação e se colocar no mercado. Foi pensando nessas questões e para ajudar você a responder todos esses pontos, que são pontos básicos, que se você viu o nosso último vídeo, diz respeito daquele momento de preparar o terreno para poder colocar sua sementinha e poder germinar esse seu negócio do jeito que você gostaria. Se esse é o seu momento, eu faço um convite para você. Nós temos nosso curso que é 100% online. Ele se chama Me Formei, e agora? E ele é totalmente voltado para auxiliar você que precisa encontrar o seu lugar ao sol e não sabe por onde começar. O foco do nosso curso é autoconhecimento, desenvolvimento da capacidade de decisões e escolhas, e você também vai entender mais sobre a atitude empreendedora e o que você precisa fazer para ser um profissional mais ativo, mais empreendedor e mais efetivo como psicólogo. Se você não conhece nada disso que eu estou falando, eu convido você a visitar lá o nosso site, que é o psicologiaempreendedora.com.br, para conseguir mais detalhes sobre esse serviço. Esse vídeo eu não vou dar todo o passo a passo de tudo que você vai viver lá. A gente vai fazer isso no próximo vídeo que vai ao ar em breve. Se você achou esse assunto interessante, ficou curioso com esse curso, fica de olho. Vai ter mais informações e lá no site já tem tudo bem detalhadinho se você já quiser agora. Esse é um curso online e você pode fazer ele quando você quiser. Basta se sentir pronto para esse momento e esse início de jornada para a sua carreira como autônoma na psicologia. Fica aqui esse convite, essa reflexão e me conta depois se você se sente preparado para isso tudo ou se foi hoje, com esse vídeo, que você abriu a sua cabeça para pensar mais coisas sobre você mesma na sua profissão. Espero que tenha sido proveitoso. Aguardo você no próximo vídeo e a gente se vê. Um super beijo e até mais!